Boa tarde, estimados profesores, estimados colegas. Nós somos o grupo número 2 e está conformado por Bruno Anderson, Helena Serrano, Isabel Alves, Jenny Lee, Jonathan Lima e minha pessoa, José Valeros. A gente vai falar um pouco sobre a anatomia aplicada à laringoscopia. Pode passar? A laringoscopia é um procedimento médico, é um tipo de exame para avaliar as vias aéreas superiores, uma visão detalhada da garganta e da laringe. O procedimento médico consiste em colocar um espelho pequeno na garganta ou inserir um tubo de visualização rígida ou flexível, chamado laringoscópio, pela boca. É uma ferramenta útil no diagnóstico de lesões orgânicas ou funcionais localizadas na cavidade oral, nasal, orofaringe, hipofaringe, laringe e cordas vocais. Pode passar? O exame é solicitado nos casos de pacientes que apresentam uma tosse crônica ou acompanhada de hemoptise. Hemoptise significa sangue, dificuldade na dor para engolir ou mastigar, ronquidão ou disfonia prolongada e surgimento de aftas com frequência. Afta significa pequenas lesões na cavidade oral. Pode passar? Outras indicações, temos o refluxo gastroesofágico, temos o tabaquismo crônico, a dor de garganta crônica e a suspeita de câncer. Pode passar? Quais são os preparativos para a realização da laringoscopia? Antes da laringoscopia, é aconselhável comer algo leve até 8 horas antes do exame. A ingestão de água também deve ser evitada por cerca de 6 horas. Após a aplicação do anestésico no local, evitar tossir, suar o nariz ou pijarrear durante 1 hora, para que este faça o efeito na região. Conversar com o médico é muito importante a respeito dos medicamentos que você usa diariamente, para ele indicar se pode parar ou decidir se pode interromper ou não o uso desses mesmo para o exame. Caso haja algum tipo de alergia, também deve informar-se ao médico. Jovens menores de 18 anos de idade devem comparecer ao local com os responsáveis. Agora, nossa companheira Jenny Lee vai continuar. Agora eu vou falar sobre a anatomia da cavidade oral. Pode passar. A cavidade oral é dividida em vestíbulo da boca, que é o espaço entre os dentes e a gengiva e os lábios e a bochecha, e a cavidade própria da boca, que é o espaço entre as arcadas maxilares e mandibulares. O teto da cavidade oral é formado pelo palato e, posteriormente, ela se comunica com a parte oral da faringe. A cavidade oral é onde o alimento é mastigado e manipulado pela língua para deglutição e também onde começa a digestão. Aqui são ressaltadas algumas principais estruturas. O 1 indica o palato mole, que fica na parte posterior inferior e tem uma margem livre da qual pende um processo cônico, a úvula. O 2 indica a úvula, o 3 o arco palato glosso, o 4 o arco palato faríngeo, o 5 o istmo da garganta. Pode passar. Aqui tem mais estruturas. O 1 é a face inferior da língua, o 2 o frênulo da língua. Em alguns casos, quando esse frênulo é muito curto, ele pode dificultar a fala e precisa ser corrigido cirurgicamente. O 3 é a corúncula sublingual, onde se abre o canal da glândula sublingual, e o 4 é a pega frangeada. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da laringe. Pode passar. A laringe está situada na região anterior do pescoço, no nível dos corpos das vértebras C3 a C6. Ela une a parte inferior da faringe à traqueia. Sua função é fonação e passagem de ar. Ela é inervada pelos nervos laríngeo recorrente, que se originam do nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e tem uma inervação parasimpática. Agora, sobre a vascularização, ela é feita superiormente pela artéria tireoide superior e pelos ramos laríngeos. A drenagem venosa é feita pela veia laríngea superior e inferior principalmente. Pode passar.
Sobre as cartilagens, elas são divididas em cartilagens ímpares e pares. As cartilagens ímpares, também chamadas de cartilagens principais, são as cartilagens tireoides, onde tem a proeminência laríngea, cartilagem cricoide, que tem as facetas para fixação da cartilagem aritenoide, a cartilagem epiglote, que tem a forma de folha e é toda crivada, e nessa porção final existe o ligamento tireoepiglótico, que liga a epiglote à cartilagem tireoide. A epiglote ela impede a passagem do alimento para a laringe e traqueia, quando os músculos constritores da faringe contraem, fechando o ádito da laringe, permitindo a passagem do alimento para o esôfago. Agora, as cartilagens pares também são chamadas de cartilagens acessórias. Elas são a cartilagem aritenoide, que tem formato de cone, repousa na cartilagem cricoide, tem uma depressão para fixação dos músculos vocais e outra para fixação do ligamento vestibular. Além dela, tem a cartilagem cuneiforme e a cartilagem corniculada. Pode passar. Sobre os ligamentos, os principais são o ligamento vocal, que sai da aritenoide e forma as pregas verdadeiras, também chamadas de pregas vocais, e a rima gótica é nivelada com o ligamento vocal. Aí o ligamento vestibular, ele cria um espaço chamado de ventrículo da laringe, que é um espaço entre o espaço criado pelos ligamentos vocais e vestibulares. O ligamento vestibular forma as pregas falsas, também chamadas de pregas vestibulares. A rima vestibular é nivelada com os ligamentos vestibulares. Nessa imagem também dá para ver os tubérculos, que são projeções das cartilagens importantes para serem identificadas quando você faz a intubação. Pode passar. Sobre os músculos, os mais importantes são o músculo cricoaritenoide, músculo aritenoide lateral, músculo aritenoide transverso, músculo aritenoide oblíquo, músculo vocal e músculo tireoaritenoide. O músculo tireoaritenoide tem função de esfíncter do vestíbulo e ádito da laringe. Os músculos cricoaritenoide, músculo cricoaritenoide lateral e músculo aritenoide transverso participam da abdução da cartilagem aritenoide, abrindo essa cartilagem no momento da inspiração. O músculo aritenoide oblíquo, ao contrair, fecha o ádito da laringe. O músculo vocal ajusta a tensão nas pregas vocais, e na fonação as pregas vocais estão aduzidas. Agora a gente vê a vista anatômica pela laringoscopia. Nessa imagem dá para ver epiglote, cordas vocais, tubérculo cuneiforme e tubérculo corniculado, que, como eu havia dito, eram importantes para serem identificados quando você faz a intubação, cartilagem aritenoide e o esôfago. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Nessa parte, a gente vai falar sobre os tipos de laringoscopia, a direta e a indireta, começando pela laringoscopia direta. Pode passar. A laringoscopia direta é feita com a utilização de um instrumento chamado de laringoscópio, que possui uma lâmina com luz acoplada e permite a visualização da laringe. E essas lâminas elas podem variar em tamanhos e tipos diferentes. As lâminas Macintosh são do tipo curva e as lâminas de Miller são do tipo retas, são as principais lâminas que existem. E a utilização de cada tipo de lâmina varia de acordo com cada caso. É importante lembrar que também existe um exame chamado de nasolaringoscopia, onde se usa um laringoscópio flexível, que é basicamente um tubo fino de fibra ótica, com uma câmera na ponta que é introduzido pela cavidade nasal do paciente. Mas nessa parte aqui a gente vai focar mais na laringoscopia que utiliza o laringoscópio rígido. E nesse exame, antes da introdução do laringoscópio, é importante que seja feito o alinhamento dos eixos laríngeo, faríngeo e oral. E esse alinhamento é feito com a elevação da região occipital com hiperextensão cervical, que facilita a inserção do laringoscópio. A posição ideal para visualização depende do paciente. Em alguns casos, é necessário fazer uso de algumas ferramentas de auxílio, como travesseiros para elevação da cabeça. Em casos de pacientes que possuam lesões da coluna cervical, a laringoscopia deve ser realizada após a realização da estabilização manual da região cervical do paciente.
E após o posicionamento do paciente, a lâmina é inserida pelo lado direito da boca e a língua é desviada para a esquerda. A lâmina, então, vai ser deslizada até a região proximal da epiglote e vai ser inserida na valécula, que é a região entre a base da língua e a epiglote. Depois disso, o movimento realizado pelo laringoscópio após a introdução para a exposição da glote deve ser paralelo ao cabo do laringoscópio, mantendo sempre o mesmo eixo e evitando o movimento de alavanca, para não danificar nenhuma estrutura. E, por fim, a manobra da laringoscopia direta geralmente é realizada com a mão esquerda, e após a introdução da lâmina e a exposição da glote, a mão direita pode ser utilizada para a inserção de um tubo traqueal. Pode passar. Bom, a laringoscopia ela é feita com o objetivo de visualizar a laringe do paciente. Então, com base nisso, Cormack e Lehane eles classificaram essa visualização da laringe em 4 graus diferentes. No grau 1, que a gente vê aí pela imagem A, a gente tem a visualização da maior parte da glote. No grau 2, que a gente vê na imagem B, a gente tem a visualização da parte posterior da glote. Então a epiglote ela bloqueia o restante da visão. No grau 3, na imagem C, a gente tem a visualização apenas da epiglote. E no grau 4, que é a imagem D, a gente tem a visualização do palato mole. Então, nesse caso, nem a glote e nem a epiglote estão visíveis. Agora eu passo para o Jonathan. Boa tarde. Nós vamos agora falar sobre a laringoscopia indireta. A laringoscopia indireta é o método mais simples e mais usado para examinar a laringe. É um método que ele é de uso corrente nos ambulatórios, porque ele tem o privilégio de nos dar uma imagem estática e dinâmica da laringe em visão panorâmica, né? É o exame mais completo e mais necessário para o início da semiologia laríngea, e ele faz o uso do espelho laríngeo ou espelho de Garcia, que ele está disponível em diversos tamanhos, e para o uso corrente, o espelho de tamanho médio é o mais usado. Próximo slide. Nesse slide, nós temos figuras que representam como esse exame ele é realizado simplificadamente. Primeiro, o paciente ele deve estar numa posição bastante ereta, confortável, mas com o corpo e membros bem verticais. Depois ele recebe uma anestesia, né, com xilocaína ou lidocaína, para permitir um perfeito relaxamento da musculatura faríngea, né, e depois deve-se refletir a luz com um espelho na cavidade frontal. Então, prende-se a ponta da língua, protegida por uma gaze, né, com o polegar e o dedo médio da mão esquerda, né, procurando enrolá-la no próprio dedo médio através de uma pequena torção da mão, né, e o dedo indicador ele apoia-se na arcada dentária e o anular e o mínimo no queixo do paciente. Depois de proteger o freio lingual, com gaze traciona-se, né, gentilmente a língua através de um bloco só, formado pela mão esquerda do médico, pelo rosto, pela língua do paciente. Então, o espelho laríngeo de tamanho próprio ele é introduzido na faringe do paciente, né, e ele é segurado com os dedos indicadores, polegar e médio da mão direita, como se o médico estivesse segurando uma pena de escrever. Então, o espelho é colocado sob a úvula, rechaçando para cima e para trás o palato mole, com cuidado para não tocar nas regiões amidalianas e na parede posterior da faringe, que são zonas muito reflexógenas. Então, se inicia o exame metódico da imagem laringoscópia e das zonas vizinhas, procurando movimentar ligeiramente o espelho, mas mantendo sempre na posição horizontal. Próximo slide. Nesse slide, nós vemos a imagem, né, que a imagem da laringe ela é refletida no espelho, e a técnica ela permite uma visão indireta, né, das pregas vocais, e é possível visualizar todo o conjunto faringolaríngeo. Né? Você consegue visualizar o bordo livre da epiglote, sua face faríngea, a face faríngea da epiglote, valécula, ligamento glosso-epiglótico, zonas aritenóides, banda ventricular direita e esquerda, silhueta glótica, prega vocal direita, prega vocal esquerda, comissura anterior, seio piriforme direito e esquerdo, né? Essa é a laringoscopia indireta, e agora eu passo a palavra para a colega Helena Serrano. Boa tarde, gente. Na aula de anatomia da laringe, o professor Márcio Babinski mostrou e comentou imagens de alguns achados da laringoscopia, como nódulos e cistos de pregas vocais, hemorragia com pólipo também nas pregas vocais, e também estavam presentes imagens de edemas, tumores laríngeos, granulomas bilaterais com tumoração após intubação endotraqueal, polipomatose recorrente,
papilomatose verrucoso, carcinoma de pregas vocais, entre outros. A intenção aqui é de trazer alguns achados que ele comentou na aula, mas com imagens diferentes, e alguns outros que ele não comentou, que serão mostradas a seguir. Trouxemos mais algumas imagens de tumores laríngeos e de pregas vocais, porque os carcinomas de células escamosas, SSC, são responsáveis por 95% dos achados em biópsia de câncer de laringe nos Estados Unidos. E só para comentar rapidamente, 90% desses pacientes tinham histórico de abuso de álcool e/ou tabaco. Na primeira imagem, a lesão encontra-se majoritariamente na prega vestibular esquerda. Na segunda imagem, podemos ver lesões na prega vocal esquerda. E na terceira imagem, a lesão já atinge as pregas vestibulares e pregas vocais do lado direito. A doença do refluxo faringolaríngeo ocorre pelo refluxo gastroduodenal e é uma condição inflamatória que acomete as mucosas faríngea e laríngea, podendo causar modificações morfológicas. Todas as figuras desse slide são sobre a DRFL e na figura A, as setas pretas mostram a hiperemia aritenoide. Na figura B, há uma hiperemia laríngea difusa, mostrada pelo círculo preto, e um edema de prega vocal, mostrado pela setinha. Na C, a seta preta mostra a hipertrofia interaritenoide. Na D, obliteração dos ventrículos. Na E, o muco endolaríngeo espesso. E na F, a seta mostra um edema subglótico. Sobre edemas e hipertrofias, na figura 1 mostra 4 estágios de edemas de pregas vocais. Na 1A, há um edema leve, na B, moderado, na C, acentuado e na D, um edema polipoide. Já na figura 2, mostra 3 estágios de hipertrofia de comissura posterior. Na 2A, a comissura posterior está normal, na B, com leve hipertrofia, na C, com hipertrofia moderada e na D, acentuada. Agora eu passo a palavra para a Isabela. Então, para fechar o nosso trabalho, a gente achou relevante trazer os principais pontos abordados que definem a laringoscopia e as suas nuances anatômicas. Pode passar. Então, como foi dito logo inicialmente, a laringoscopia consiste em um procedimento médico usado para examinar e diagnosticar lesões orgânicas ou funcionais localizadas principalmente na cavidade oral e na laringe, sendo a cavidade oral responsável pela mastigação, manipulação da língua para deglutição e início da digestão, e a laringe responsável pela fonação, preservação das vias aéreas e deglutição. Esse exame é indicado em queixas de sintomas como tosse persistente, rouquidão, dificuldade para engolir, formação de massa no pescoço, entre outras queixas, e nele são permitidos a visualização de 4 graus distintos, enquanto se trata da laringoscopia direta, possibilitando a visibilidade e análise das cordas vocais, abertura e parte posterior da glote, epiglote e palato mole, além de na laringoscopia indireta, que é o método mais utilizado, ser alcançada a imagem panorâmica, estática e dinâmica da laringe, permitindo uma visão indireta das pregas vocais e de todo o conjunto faringolaríngeo. Em relação aos achados alterados mais comuns, quando se trata de laringoscopia, por fim, nós temos os cânceres de laringe, sendo os tumores laríngeos e os de prega vocais os mais comuns, uma vez que os carcinomas de células escamosas são os que mais frequentemente aparecem nas biópsias. Pode passar. Então, à vista disso tudo que foi dito, a gente pode concluir que a anatomia aplicada à laringoscopia se torna fundamentalmente importante para a compreensão e avaliação das vias aéreas superiores, principalmente da laringe, investigando causas de sintomas e auxiliando na clínica das estruturas anatômicas envolvidas. Pode passar. E essas foram as nossas referências utilizadas para a confecção do trabalho. O grupo 2 agradece pela atenção. Tenha um ótimo dia.